Felipe Gamba! Não, mas conta pra nós teu início aí, como é que tá sendo a tua vida em relação à internet, um cara que trabalhou tanto tempo na Icon. Bom, vamos lá, cara. Como eu tava falando pra turma agora sem só no som ambiente, né, mas também aqui no nosso mix, saudade que eu tava no microfone. Cara, tá sendo assim, muito bacana, eu tô muito feliz. Eu tô descobrindo coisas novas a cada dia, como eu vinha dizendo pra vocês, né? A gente vai entendendo um pouco o comportamento do público e entendendo como tudo isso é imprevisível, né? Tu não tem o controle. Tu acha que tu tem o controle, tu acha que daqui a pouco aquele corte rende, aquele corte não rende, um que tu não dava nada, é aquele corte que viraliza. Fato. Tu menospreza um corte. Cara, tu prepara assim, ó. Tu vai pra uma entrevista aqui. Exato. Vocês vêm pra essa entrevista comigo. Vou perguntar o time do Gamba. Cara, isso vai render pra caralho. Aí você vai, separa, não rendeu. Aí eu venho aqui e conto uma história com o meu cachorro. Isso é bizarro. Explode. A internet Então, assim, é muito louca. a gente não tem esse controle do que vai realmente. A gente deduz, arrisca, tenta. E é isso. E é assim que a gente trabalha, é assim que a gente se desafia. E pra mim esse é o grande fascínio, né? E eu acho que talvez essa seja a melhor palavra, assim, pra definir esse mundo digital e estar inserido nele efetivamente. É o fascínio. Porque tu descobre coisas novas a cada dia, tu te conecta mais com as pessoas. Sabe que isso foi uma coisa que eu percebi, assim. Eu dou aula na PUC também, né? Pra quem não sabe, sou professor lá na PUC. Enfim, quase 10 anos dando aula na PUC. E a absoluta maioria dos meus alunos, quando eles iniciam na faculdade, eles iniciam lá com 20, 21 anos, né? 20, 21, 19, alguns iniciam na faculdade, aí eles entram na sala de aula e eu, né, me apresento pra eles, né? E para muitos deles eu sempre fui o professor. Eu disse, não, eu trabalho na Gaúcha, trabalhei na Bandeirantes, na Guaíba, tal. Mas para muitos deles, não, eu sou o professor deles agora. Porque eles não me consumiam, tu entende? Eles não me ouviam. Eles não ouvem rádio, boa parte deles. Excepcionalmente, um jogo, uma jornada. Mas não a massa, sabe? O consumo do rádio para essa geração ainda não é um consumo de massa. Eles estão aqui, na internet. Eles estão aqui. E, obviamente, com o passar do tempo, eles vão sabendo quem eu sou, ouvem e tudo mais. E aquilo. E quando eu lancei o canal, isso foi muito, para mim, assim, foi muito emblemático, né? Eu lancei o primeiro episódio e tal. E a gurizada vinha me procurar. Assistiu o episódio, vi, porra, aquilo demais que vocês fizeram e tal. Ou seja, isso para mim é mais ou menos como uma representação com o público que eu converso agora, que antes eu não acessava. Que é o público mais jovem, né? Quando a gente iniciou, a gente fez toda uma análise de dados de qual era o meu público. E ainda é, tá? A absoluta maioria do meu público é o 35+. Por conta da minha trajetória. Sim. É óbvio, por conta da minha trajetória. Né? Eu sempre conversei com esse público. Esse público foi o público que sempre me consumiu. Claro. Então, essa transição, ela ainda está em andamento. E ela não é rápida. E ela não é, para eu acessar esse público não é tão simples assim, né? Então é todo um trabalho, é todo um processo, uma questão de linguagem, de imersão, mas é justamente isso que me desafia, assim, sabe? De me conectar e conversar e levar coisas legais, que é o bate-papo, que é a resenha, que é contar histórias, que foi algo que sempre me fascinou no jornalismo, e agora eu consigo isso de uma maneira mais acessível, sabe? Com uma linguagem mais clara, né? Me aproximando mais, sem tantas amarras, que nem aqui, tô conversando com vocês, certamente vocês têm um roteiro, mas é uma base, né? Sim, o roteiro é uma base. A gente vai conversando, é conversa, foge do roteiro. Claro. No roteiro tá coisas que não podem faltar. É isso. Daqui a pouco, o Gamba não falou disso, pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Exatamente. Eu vou falar aqui. Ok, agora vamos parar. Não, porque nas minhas respostas aqui eu vou dando inúmeros ganchos pra vocês pra seguir a conversa. E isso é um podcast. Essa é a essência do que a gente sempre quis. E aí, agora tu vai falar o teu time. Não, brincadeira. O tempo todo, tá ligado? Não, mas fala aí. Não, eu só ia perguntar que na tua apresentação lá no YouTube, tu colocou tuas redes, tu colocou o TikTok e o Quai. Coloquei. Inclusive, essas duas redes sociais, tu vai alcançar muito mais. Muito. O pessoal é impressionante. O pessoal da adolescente, impressionante. Criança, é impressionante. Ali tu alcança. É incrível. Tipo, de onde veio esse cara? Quem tu é? Não sei o quê. Aí vai lá. Isso nos comentários. Já começou a postar lá? Sim. A gente pega os cortes dos episódios e joga no Quai, joga no TikTok também. E tem público ali pra consumir isso. Muito público, né? E essa gurizada. E aí os caras perguntando... Não sei o que, canal esse, que é esse cara? De onde que veio? Né? Gambá!
O Gambá, cara, é fede. Direto, mano. E tu tem direto. muita informação ainda de Grêmio ou de Inter? Cara, isso foi uma coisa que pra mim, assim, me impactou bastante há um bom tempo. E não agora, tá? Na questão de eu ter feito essa transição. Só pra fazer uma rápida recuperação aqui da minha trajetória, ainda lá na Gaúcha. Eu até 2017, na Gaúcha, eu era repórter. 17 eu viro apresentador. E quando eu viro apresentador, eu deixo de ser repórter. E por mais que eu me considerasse um apresentador bem informado, por consumir o noticiário, por estar atento, a acompanhar os jogos, o distanciamento com as fontes, ele é natural. Porque eu não, né? Para o meu trabalho, claro que ligava para presidente, diretor, treinador, quando possível, alguns jogadores, mas não com a necessidade que o repórter tem de estar conectado à fonte, tu entende? Sim. E então, aos poucos, foi gerando esse distanciamento para mim com as fontes. E como eu, há 6 anos, em março, né? Foi em março que eu virei apresentador de 17, março, abril de 17, fechou 6 anos agora. Como há 6 anos essa não é mais a minha rotina de repórter, qual é a minha ideia? A minha ideia é, cara, vamos contar a história, vamos conversar com essas pessoas, vamos entrevistar essas pessoas. Porque nós hoje, principalmente falando aqui no Rio Grande do Sul, mas mais especificamente em Porto Alegre, nós temos canais de jornalistas que trabalham com a informação na essência, que estão lá no dia a dia, trabalhando com a informação. Então, mais do que valorizar o trabalho dessas pessoas, né, elas estão com a informação, e, cara, eu não tenho acesso à informação, mais do que valorizar o trabalho delas, é colocar uma outra opção para as pessoas. Cara, vamos lá, vamos fazer uma resenha leve, descontraída, levar os caras para algum lugar, né, inusitado para eles, colocar um convidado, contar histórias, fazer duelos, quadros, desafios, fazer uma coisa leve. Então foi mais por esse lado, né? Claro que com a minha trajetória na RBS e no jornalismo de uma maneira geral, eu, né, tive ali um certo nome, né? Pô, Felipe Gamba e tal. Então tu vai fazer uma abordagem para uma entrevista, ajuda muito, ajuda bastante, que as pessoas sabem quem eu sou. É diferente de eu começar do zero. Vou ter um canal no YouTube. Quem tu é? Não sei quem tu é. Né? Não sei, vou começar agora. Cara, eu vou ralar muito mais do que eu tô ralando. Então a lógica é muito mais essa, é contar histórias, conversar com essas pessoas e usar um pouco essa referência, né, do meu nome, que eu tive por um bom tempo e ainda tenho e tudo mais, para que essas pessoas, de alguma maneira, possam conversar com esse público. Essa sempre foi a ideia, esse sempre foi o projeto. Então, respondendo a tua pergunta, hoje, informação, não tenho, cara. Raramente eu tenho uma informação, mas não é a minha essência trabalhar com informação. Não é a minha essência dar notícia. Dar a notícia em primeira mão. Não é mais algo que eu trabalho hoje. E comentar. Não trabalho. Comentar o assunto determinado, Grêmio, Internacional. Bom. Porque, por exemplo, tu tem um time. Né? Tenho. Um time tu tem. Um time. Será que eu não nasci sem time? Não tem como. Aqui no Sul Aqui no Rio Grande do Sul não tem um como. time. E como é que faz? Tá, beleza. Ou tu é colorado, ou tu é gremista. Pra tu dar aquela informação, aquele comentário de forma imparcial. Tu consegue colocar de forma imparcial. Ih, ó. Ih, caiu. Caiu, Zivino. Olha! O copeiro sendo destruído. Cara, essa foi a melhor maneira de fugir da tua pergunta. O cara desmontou o braço da cadeira, mano. Já Deus. temos um corte. Temos um corte. Gamba. Cara, deixa eu dar uma olhada ali, mano. Cara, me dá o que Pix. deu? Não, Deu. é aquele que É aquele que já tá um Não, pouquinho. deixa, vai lá, senta lá. Cara, mas enfim, fala aí, como é que é? Tu consegue dar aquela opinião? Caraca, mano. Cara, essa cadeira foi pro brejo. Cara, Manda o Pix. é que tem um pessoal que é um pouquinho. Tá um pouquinho acima do peso. Aí é O braço, pô. Mas e aí, conta aí pra nós, como é que é? Tu consegue dar essa opinião de uma forma imparcial? Ou aí até, por exemplo, tu foi no Farid agora, o Farid tu vê que ele dá aquela opinião dele de uma forma até exaltada, porque ele é gremista. total, né? E como é que faz? Tu vai fazer isso também no teu canal? Tu pretende fazer isso no futuro? Bora, boa Pretende pergunta. revelar o Boa time. pergunta. responder todas Pô, elas claro. aqui. Ainda mais agora que eu não tenho um braço na cadeira. Se apoia na mesa.
mesa agora. Meu Cara, Deus. essa cadeira tu não... Ó, vou dar uma sugestão. Não coloca mais o braço nela. É melhor. Não coloca mais. Deixa essa cadeira aqui, ó. Cara, essa cadeira foi que o Gamba destruiu o braço. Deixa ela aqui, ó. Virar história. Não, vira histórica, épica essa cadeira sem um braço que eu destruí. Vamos lá, vamos por partes. Eu vou puxar do Noteg do time, Tá. que aí eu faço uma conexão com a tua da opinião imparcial. Ok. Vamos lá. O que eu falei lá no Farid sobre revelar ou não revelar o time, eu repito aqui, eu vou revelar o meu time em algum momento, sabe? Eu vou revelar em algum momento. Mas eu não me vejo, mesmo revelando o meu time, eu adotando uma postura passional nos comentários que eu for fazer sobre o meu time, entende? Isso eu tô te dizendo hoje. Daqui a pouco eu revelo. Daqui a Tu pouco, pega esse 6 corte, meses tu tá pega ele, esse Painato, corte, Painato, tô Gênesis. Pai Nato daqui a 6 meses. Tô eu sem veia, gritando, xingando Mano Menezes, xingando Renato, xingando qualquer jogador, escolha um jogador pra ser xingado. Mas eu não me vejo. Sabe por quê que eu te digo isso hoje? Porque foi muito tempo trabalhando com opinião de uma mesma forma, olhando de uma mesma forma, olhando de maneira imparcial. E o Guerrinha tem uma frase pra mim que é muito interessante. O Guerrinha é colorado. E o Guerrinha... Aliás, Sério? eu tenho muita propriedade pra falar do Guerra, porque quando eu me formei, o meu TCC foi sobre o Guerrinha. Olha. Adroaldo Guerra Filho, jornalista esportivo identificado. Caramba. Faz tempo. E aí o Guerrinha me dizia assim, ó, Gamba, sabe qual é o segredo? Eu vejo o jogo com o olho, com os olhos, e não com o coração. Então quem vê o jogo com os olhos consegue ser mais racional na sua avaliação do que quem vê o jogo com o coração. Foi algo que o Guerrinha sempre me falou sobre isso, assim. E ele é um cara identificado, ele é um cara que torce pro Internacional e tudo mais. Então, pra mim, isso marca muito, sabe? Essa coisa de... hoje, eu não consigo, mesmo tendo saído dos veículos tradicionais, me colocar numa posição, estou torcendo para o meu time em casa, né? Vibrando com vitórias do meu time, lamentando derrotas e tal e tudo mais, sofrendo. Ainda estou o Gamba, jornalista da Gaúcha, na minha casa. Ainda, né? Sou essa pessoa. Que nem eu te falei, hoje, daqui a pouco 6 meses, 8 meses, 10 meses, muda um pouco porque a gente percebe que essas mudanças que acontecem permanentemente, elas nos impactam de tal forma que, cara, tu vai ficar mais aliviado, tu vai ficar, de alguma forma, sem tantas amarras que tu pode vibrar com o teu time, falar sobre o teu time, criticar o teu time, ser passional na análise, pode acontecer. Hoje, respondendo a tua pergunta, eu não me vejo dessa maneira. E quando eu for revelar o meu time, quando isso for acontecer, eu tenho, assim, quase que convicção que pouco vai mudar da relação das pessoas comigo. Tá? Eu conversei com muita gente que revelou o time, o que aconteceu nesse processo e tudo mais. Tem pessoas que adotam uma certa vertente de ser o torcedor, que em algum momento desrespeita o adversário, e aí tu vai criar no teu adversário o quê? O desrespeito igual, porque tu não me respeita, eu também não vou te respeitar, não vou levar em consideração o que tu fala. Mas se tu levar o teu trabalho de uma forma profissional e respeitosa acima de tudo, tá bom, cara, tu torce por time e tal, mas eu curto teu trabalho. Então, um cara respeitoso, tu sempre respeitou o meu time e tudo mais. E isso é uma coisa que eu quero preservar. Entendi. Quando isso acontecer, entendeu? Não aquela coisa, revelar meu time, chupa! não Agora eu sei te o quê. odeio por causa mas- disso. Não, cara, porque isso não faz parte, entendeu? Sim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. E não acredito que eu vá mudar. Posso? Pode, a gente muda permanentemente. Sim. Mas não é algo que eu gostaria pra mim, né? E quando isso acontecer, quero continuar fazendo as mesmas coisas. O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida do Grêmio.